Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Caio, sou publicitário e hoje vou falar sobre jornalismo de dados e ambiente de trabalho. Há exato um ano atrás, eu fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre jornalismo de dados, mas naquele conteúdo eu falei basicamente sobre os conceitos introdutórios do jornalismo de dados. Eu falei sobre aonde ele se originou, para que ele costumava ser usado no começo e o desdobramento do jornalismo de dados ao decorrer dos anos. Falei sobre algumas ferramentas que eu usava na época, mas hoje, um ano depois, o cenário é outro. Na época, eu fazia parte do Centro de Pesquisas Científicas da faculdade, e eu utilizava nessas pesquisas o jornalismo de dados enquanto metodologia, enquanto uma ferramenta de sustentação das minhas teses. Hoje, eu aplico o jornalismo de dados na mensuração de resultados, monitorando indicadores e, principalmente, me apoiando no jornalismo de dados para construir narrativas e storytellings estratégicos para garantir a transmissão dessa mensagem para todo o meu ecossistema do trabalho. E hoje, o desdobramento do jornalismo de dados no ambiente de trabalho será o ponto central aqui desse vídeo. Bom, primeiramente, eu acho importante a gente voltar um pouco lá para trás, voltarmos, sobre a questão conceitual do jornalismo de dados. Basicamente, o jornalismo de dados ele foi construído para ser uma metodologia de ajuda aos jornalistas, Conforme a tecnologia ela foi avançando ao decorrer dos anos, foi cada vez mais difícil se apoiar integralmente na apuração de dados, porque eram muitas informações. Então, antigamente, os jornalistas eles tinham que se locomover, ir até livrarias, espaços públicos, falando no mundo digital, recorrer a sites públicos, da prefeitura, do governo, enfim, dezenas de fontes, para conseguir fazer uma matéria, Então, era muito trabalho para poder fazer a extração, a web scraping, para poder fazer a limpagem desses dados, em seguida a organização e em seguida construir aquela narrativa, para conseguir transmitir aquela notícia. Então, basicamente, todo esse processo era muito trabalhoso e, em paralelo a isso, era muita informação para poder apurar. Então, acabou não sendo funcional, esse processo manual de raspagem de dados, de organização e a construção de toda essa narrativa para poder transmitir ao público. Então os jornalistas eles se organizaram, conversaram e decidiram desenvolver essa metodologia para trazer eficiência, praticidade, agilidade e principalmente garantir uma narrativa atraente através de visualização de dados. Visualizações essas bonitas, coloridas, dinâmicas, atrativas, que consequente trouxe um valor agregado a essa metodologia que virou uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, como é o meu caso. E no ambiente de trabalho não é muito diferente do que no jornalismo. É muita informação que cai no nosso colo e às vezes a gente acha que não tem nenhuma outra solução que não olhar um por um, às vezes jogar no Excel e ficar olhando dado por dado, colocando alguns comandos ali para agilizar, mas no final a gente sabe que não é funcional, a gente não consegue otimizar o nosso tempo. Métricas de desempenho, relatório, base de dados internos, a gente tem muita informação para poder checar e que às vezes acaba sendo muita coisa para uma pessoa só. Então a primeira dica que eu vou trazer é uma que eu já trouxe, que é a utilização do Flourish. O Flourish basicamente é uma ferramenta de visualização de dados, ele vai te ajudar a organizar as informações que você tem e promover uma narrativa muito mais atrativa do que você talvez teria para conseguir defender ali para sua chefe, para os seus colegas de trabalho ou para cargos executivos, dependendo da sua posição lá. O Flourish ele vai ajudar a transformar esses relatórios em visualizações legais que vão ser muito fáceis de compreensão. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho com comunicação. Então lá no trabalho a gente faz acompanhamento mensal dos relatórios de resultados dos canais internos para ver se eles estão chegando nos colaboradores, se eles estão ficando bem informados, se a cultura organizacional está chegando nos colaboradores através das nossas ferramentas, através do nosso trabalho. Então por isso a gente faz esse acompanhamento. Então, basicamente, qual que é um processo legal que eu costumo fazer? Eu faço acompanhamento de métricas dos resultados da rede social corporativa através do Power BI, eu faço a extração desse relatório para o Excel e eu coloco esse arquivo dentro do Flourish. Lá você consegue fazer uma classificação por data, por nome, por horário, por segmento. Então, se eu mandei para todos os colaboradores, se eu mandei só para os cargos de liderança, enfim, a plataforma ela dá essa opção.
Em seguida, eu faço a escolha de uma visualização de dados. E aí eu escolho por público. Se, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação de resultados para o RH, eu escolho uma visualização um pouco mais visual, um pouco mais clara, um pouco mais objetiva. Eu coloco os elementos do Excel através dessa visualização de dados e, dependendo do caso, eu faço um gráfico 3D, eu faço um vídeo, eu faço uma visualização dinâmica. As possibilidades são inúmeras. Ou, se por exemplo eu vou apresentar resultados para os cargos de liderança, eu tento fazer uma visualização que tenha muita informação de dados. Líderes, no geral, eles se apegam muito em resultados, em valor. Então, como você transforma a sua narrativa de trabalho em valor agregado para a empresa é muito relevante e o Forte ele tende a ser bastante funcional para isso. Lá temos aproximadamente 30 templates esses que você tem a opção ali de poder editar, colocar outras cores, colocar outros formatos, diminuir, aumentar, enfim. A plataforma ela é muito intuitiva, ela é muito maleável nesse sentido, ela dá a opção de você deixar a plataforma ali com a sua cara, o template com a sua cara, enfim, ela dá a você essa possibilidade e você vai ajustando até ela ficar da forma que você quer. E principalmente, ela é funcional, que é o que a gente está procurando aqui. E a partir de toda essa formatação, você vai construir também as suas narrativas. Por que a gente chegou naquele determinado resultado, quais foram os meses que caíram, você consegue apontar, você consegue mexer os ícones. E depois de concluir ali seu design, você vai ter condições reais de defender toda a sua narrativa, trazendo exemplos, trazendo situações, com os dados ali evidenciados. E se você colocar uma aplicação de narrativa dinâmica, por exemplo, elas mexem, elas conseguem ter uma interação sua, uma interação do público, elas são compartilháveis, né, através de um link. Então, é uma forma de garantir a apresentação do seu trabalho em uma narrativa muito mais autêntica e muito mais atrativa. Basicamente, o jornalista de dados corporativo, ele investiga como um repórter, mas apura com estatística. Outro ponto importante é storytelling e as narrativas no ambiente digital. Elas são importantes para conseguir traduzir linguagens técnicas, contextualizar indicadores, fazer comparações de resultados, explicar causas e o impacto das pessoas no ambiente corporativo. E aí, a partir delas, você consegue criar duas curvas. A primeira é identificar o problema, evidenciar esse problema, interpretar esse problema e trazer, obviamente, a solução para ela. O outro cenário, por exemplo, principalmente quando você está ali trocando com outras áreas, é trazer uma tendência, identificar um padrão em tudo isso que é conversado, aí depois disso tem a criação dos insights ali em conjunto e, consequentemente, a solução para tudo isso. Tudo isso através das narrativas e insights que você consegue consolidar através das ferramentas de jornalismo de dados. Quando a gente consegue ter essa autonomia de transformar todos os dashboards que já são utilizados no ambiente de trabalho em narrativas, em solução, em argumentos, tudo isso faz toda a diferença para seu chefe, para o seu time, para o seu ambiente de trabalho num todo. Outro ponto importante que eu não trouxe no vídeo anterior, mas para esse vídeo eu fiz questão de trazer esse tema, é a inteligência artificial. A inteligência artificial se tornou realmente um grande aliado para nós que trabalhamos no ambiente de corporativo, não só para conseguir construir insights, né, conseguir organizar algumas tarefas, mas principalmente para ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho. Então, tudo aquilo que costumava ser bastante operacional, que a gente levava 2, 3 horas para fazer, hoje com a inteligência artificial a gente tem ali na ponta do lápis muitas ferramentas para ajudar a gente a otimizar esse tempo de trabalho, e com o jornalismo de dados não é muito diferente não. Mas não é nada atrativo você se apoiar aí na inteligência artificial de modo que ela bloqueie a sua visão criativa. É importante você conseguir ter ali o discernimento, né, a autonomia de manusear a ferramenta, mas é importante também que ela deixe você ter um fluxo ali de trabalho, né, que você consiga tomar as decisões por si só, que ela te gere alguns insights e te ajude a otimizar, mas que ela não te faça ficar dependente dela. Isso serve para qualquer cenário. A inteligência artificial, ela não substitui interpretação, ela não substitui ética, ela não substitui narrativa, ela não substitui responsabilidade no ambiente de trabalho. Então, assim, vamos com calma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha de certa forma gerado algum insight em vocês, espero que vocês pesquisem, se aprofundem e utilizem o jornalismo de dados enquanto aliado, porque ele é um aliado. A ideia desse vídeo é realmente impulsionar e massificar o jornalismo de dados.
O jornalismo de dados, ele não é só para jornalista ou não é só para pessoas que utilizam dados, é para qualquer pessoa que tenha ali a pretensão de se aprofundar no tema ou que queira utilizar essa metodologia para otimizar o seu escopo de trabalho. Minha graduação termina agora, então possivelmente eu vou utilizar as ferramentas e a própria metodologia para defender a minha monografia, mas para você que quer se especializar, como eu tinha falado no outro vídeo, Escola de Dados, NICE Center, a Mackenzie está com um curso aí, né, de pós-graduação em jornalismo de dados, a própria FGV também tem curso sobre o jornalismo de dados, enfim. Então, assim, vocês com o Google na mão, vocês sabem qual que é o processo, é só jogar aí, pesquisem, se informem e é isso. Até o próximo vídeo.